E no próximo bloco nós vamos ficar sabendo como era a produção. Conta pra gente quantos signos tinha, como é que era. É o seguinte, como o Judeu falou ainda há pouco, a gente queria fazer uma rádio com uma outra linguagem, mas nós não queríamos subverter os esquemas que haviam na cabeça do público. E o horóscopo é uma coisa universal e sempre existiu. Então a Rádio Continental tinha que ter um horóscopo, mas ele tinha que ser diferente. Ele tinha que ser um horóscopo com uma outra linguagem. E na época havia uma situação que se prestava muito para horóscopo, que era a ditadura. Então cada signo passava a ser um recado. Tudo previsível, tu quer dizer? E isso nos levou, num determinado momento, a introduzir mais um signo. Então nosso horóscopo tinha 13 signos, porque tinha o signo do exílio. Quando estava tudo ruim no signo do cara, o cara se mudava para o signo do exílio. Que era bom no signo do exílio. Era sempre bom, era sempre ótimo, maravilhoso. Agora, quem escrevia era o Eloy Terra ou era o Dr. Silvano? O Dr. Silvano é que escrevia. E quem era o Dr. Silvano? Quem lia o horóscopo era o professor Hermano Cano. Quem lia era o professor Hermano Cano, que fazia as vozes mais estranhas. E o professor Hermano... É bom lembrar, era eu, claro. É bom lembrar o seguinte, na época, um dos grandes gurus da direita, do governo, enfim, era um gênio desses que surgem por aí, né? Está sempre sendo promovido um novo gênio americano. O gênio da moda na época era o professor Herman Kahn, que fazia previsões futurológicas. Então dá uma ideia pra gente. Então, por causa disso, nós tínhamos o Hermano Cano. Então dá uma ideia, faz como se estivéssemos dando um horóscopo. Não, é bom lembrar um outro dado. Nós criamos um signo, o Eloy criou um novo signo, durante o período da censura, né? Se chamava o signo de Arruda, porque o censor que vetava os textos se chamava Arruda. Então é o signo de Arruda que protegia a família. E claro, todo o esquema do horóscopo era uma gozação aos próprios horóscopos, né? A empulhação, que é essa história de horóscopo. E o que o professor Hermano Cano fazia? Lia esses textos com toda a ironia que fosse possível, e as pragas que ainda rogava, né? E o dia que não conjuminava lá, tá, o equinócio de Marte com o Saturno, era um horror. Ia ter que ouvir um cálice de vinho do Gerry Adriani, e tocava um pedacinho, aí o cara morria, né? Agora tem uma outra grande peculiaridade da Rádio Continental, que era a parte comercial, né? Infelizmente até o Luiz Eduardo Deney Moreira, que era o diretor comercial, não pôde estar aqui com a gente hoje, mas o Luiz Coronel, ele fazia alguns dos textos, né? Você podia contar pra gente? Eu gostaria de prestar até uma homenagem a todos os redatores, Tiaraju, Fraga, Luiz Fernando Veríssimo. Eu escrevia um dos comerciais que acho que era também deu muita repercussão, que era Hora Certa Scarpini. Mas é preciso dizer que naquele momento, como o mercado, as boutiques encontraram muito seu espaço. É o momento que surgiu o Saco e Cuecão, é o momento que as boutiques encontraram seu espaço para se comunicar como nunca mais se encontraram. Me lembro de alguns textos que se criava, Cuecão, ali onde a Ramiro se encontra com a Independência e cada uma segue pro seu lado. São Remo, onde a André da Rocha se encontra com a João Pessoa e a Duque passa por cima. E os textos eram às vezes até meio agressivos. Me lembro quando Loja Saco abriu a sua loja feminina, a manchete era igualdade para as mulheres, saco também para elas. Era uma linguagem mais ou menos, né, nesse teor. O Scarpini Previne era de meia e meia hora. Senhora, amai vosso marido nessa estação. Marido, elefante, girafa são espécies em extinção. Scarpini Previne. Então era sempre assim. E às vezes até algumas críticas políticas. Mesmo o poder mais sólido com o tempo definha e cansa, se não souber ao menos tocar o realejo da esperança. E vendia esses comerciais? Olha, o pessoal, o Scarpini Previne era uma coisa que a gente sentia falar um pouquinho, eu fico até um pouco, ainda bem que é tão distante no tempo, mas ficava até bastante lisonjeado de ver, a agência ficava muito feliz de ver que isso se tornava quase que um domínio público.
Os comerciais eram assim, aquilo não era uma gata, aquilo era uma jaguatirica, e vinha subindo a Borges com uma calça cuecão. Então, os textos eram mais ou menos nessa linguagem, bem soltos, bem brincalhões. E eu tive a alegria de chegar a fazer um livro, eu não estou vendendo esse livro porque é um livro fora de mercado, que hoje eu guardo para dar para os estudantes de comunicação, que foi esse, Os Pensamentos Azuis, em que eu coloquei grande parte destas frases do Scarpini Previni, uma espécie de memória da Rádio Continental. Isso me fez muito feliz poder organizar esse trabalho. Agora eu queria saber do Marcos Aurélio Vizendonck, que ele era o diretor de programação, né? Como é que era para coordenar tudo isso, toda a parte de programação? Bom, Fernanda, não era difícil. Eu posso te dizer que no início talvez organizar tudo isso tivesse sido um pouco complicado, mas depois que a coisa tomou o seu rumo, que entrou dentro dessa política e dessa filosofia que o Judeu falou, a coisa realmente se tornou fácil de fazer, relativamente fácil, porque a nossa preocupação principal era, como disse o Vladimir, constituir uma equipe de profissionais de alto gabarito, de profissionais competentes, não só como profissionais, mas também como homens, pessoas responsáveis. Nós tínhamos assim o extremo cuidado de levar lá para a Continental aqueles nomes que fossem aqueles que melhor se adaptassem ao nosso sistema, mas ao mesmo tempo queríamos que fossem pessoas para as quais nós entregássemos aquelas tarefas e nos esquecêssemos daquilo, até para uma certa facilidade. Tu que decidias o que ia pro ar, o que não ia? Não digo que eu escolhesse aquilo que ia pro ar, porque nós vivíamos dentro de um regime de absoluta democracia dentro da emissora, embora lá fora nós tivéssemos a ditadura. Talvez tivesse sido esse um dos fatores de sucesso, porque lá nós éramos todos iguais, desde o Judeu, passando por mim, ao Moreira, ao pessoal do escritório, operadores, locutores, redatores, enfim, nós éramos uma equipe que funcionava de uma forma assim muito irmã, muito amiga. Então esse trabalho era tremendamente facilitado. E falando de operação, passa um pouquinho aqui para o Francisco Anelli Filho. Ele era o chefe, né? Como é que funcionava? Eu trabalhava como operador também e depois eu acumulei a função de gravação, né? Então os comerciais eu fazia também junto com outros colegas, né? Até parece que eu sei. Mas eu queria destacar também que a rádio tinha um som muito bom. Ela tinha um som em AM com uma qualidade de FM. Também, não está aqui presente, o Bertoldo Laura Filho, que dava essa química, né? Então, esse destaque dos comerciais também entrava aquela criatividade. E a gente tinha toda a liberdade para fazer isso, né? Outra parte muito importante da Continental era... Estou falando um detalhezinho que foi curioso com respeito ao som. Um belo dia nós estávamos na rádio e o Cascalho até explica melhor. Ele entrou e disse, olha pessoal, a rádio está pegando dentro do túnel, não foi? Já estava recém-inaugurado o túnel da Conceição, né? E aí eu entrei com o carro no túnel, né? E ouvindo a rádio, que a planta transmissora da rádio era próximo ali da planta. E aí eu entrei no programa e... Continental, a única que pega no túnel! E eu pegava, quer dizer, pegava. Muito mal. A rádio realmente... Então... É que vocês tinham equipamentos novos também, né? E que aí pegou, pô, a única que pega no túnel. Então... Fernanda? Agora... Não. A Globo que queria botar no Rio, no túnel Rebouças e não deu certo e tal. A nossa entrava a Naturation, né? Eu queria aproveitar agora que o Ungarete ali tá com o microfone na mão e pode falar também um pouquinho da área do jornalismo. Tu que foste da Continental, que época mesmo tu foste? Eu fui da Continental. É importante dizer uma coisa sobre isso. A Rádio Continental é extremamente importante do ponto de vista assim da minha formação, porque foi o primeiro emprego que eu consegui logo após sair da cadeia. Eu tinha 2 meses de liberdade, depois de cumprir uma pena de 2 anos, e por uma extrema generosidade do Judeu, que era muito difícil naquela época se conseguir emprego saindo da cadeia. E naquela ocasião, inclusive, o DOPS, na ocasião, quando libertava, a gente recomendava, tem que conseguir emprego em seguida, estudar em seguida, porque senão a gente vai ficar aprendendo.
né? E eu tive a sorte, eu já tinha trabalhado como jornalista, junto com o Marcos Fleischmann, com o Marcão, no antiga Zero Hora, e saio da cadeia e 2 meses depois eu consigo um emprego na Rádio Continental. E isso foi uma coisa extremamente importante para mim, né? Decisiva, até para que eu permanecesse no país, né? Porque naquele momento, se eu não conseguisse emprego, eu não poderia permanecer muito tempo ainda no país. Olha só que barato. Garete, agora eu gostaria que tu e o Adroaldo... aí para ilustrar a das medalhinhas lá. Não, calma, Claudinho, muita pressa. Agora eu queria até que o Garete e o Adroaldo, Correia, que vocês faziam a parte de jornalismo em épocas diferentes, né? Eu queria que vocês especificassem como é que foi, que se pegasse a época do Médici, né? A parte mais negra da censura, aquele milagre brasileiro, Copa de 70, quer dizer, como é que era isso? Existem algumas histórias curiosas desse período, né? Primeiro que a censura telefonava dizendo que não queria, né? A gente nem sabia que estava havendo algum problema, por exemplo, com a carne, e recebia-se um telefonema dizendo, não fale em carne, né? Uma das coisas interessantes desse período no noticiário é o seguinte: se dava um peso muito grande ao noticiário internacional também, porque como era impossível, tá, falar sobre algumas coisas nacionais, se dava um peso bastante grande aos noticiários internacionais, né? O pobre do Pinochet sofria. Eu acho uma coisa importante também desse período é o seguinte, é que mesmo com a censura, né, mesmo com as dificuldades, o Adroaldo podem confirmar isso, né? É que a Rádio Continental formou uma geração de redatores. Toda uma geração de redatores que hoje estão ocupando posições até importantes no resto do país, como jornalistas, passaram pela Rádio Continental. E também por um ato um pouco também, eu acho que de generosidade, do espírito da época que reinava dentro da rádio, que o Marco Aurélio destacou, é que a rádio não nos exigia naquela ocasião que nós fôssemos formados. Vários de nós trabalhávamos sendo estudantes ainda de comunicação. Garete, eu gostaria que tu desse um pouquinho também pro Adroaldo, para ele falar da época dele, e todos podem falar um pouquinho, o Clóvis Eberle, que também era redator, né, o pessoal todo das notícias. Deixa eu complementar alguma coisa também que o Vladimir estava falando, porque além de redatores, grandes redatores, havia toda uma produção, que sempre tinha alguma coisa a mais nas entrelinhas. Então ele chegava e dizia assim, olha aqui, o negócio é o seguinte, ó, essa declaração aqui, essa pessoa, daqui um pouco, esse ministro, né? Então competia ao locutor a interpretação, né? Isso tudo é intriga da oposição, não vou dar o nome mas tinha toda essa produção atrás. Então ele vinha lá e dizia assim, olha, cuidado aí com essa declaração, porque o ministro... Mas essa equipe de redatora foi genial quando o Médici ocupou, que foi a presidente, e aí eles largaram uma notícia que eu me lembro até hoje. Agora no país tudo Médici.